Saúdo a todos os dedicados estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje eu resolvi sentar no sol, não está tão quente. Também não pretendo ficar aqui muito tempo, não é? Hoje é o dia 17 de janeiro, é uma quarta-feira, dia em que eu normalmente faço esses vídeos. E sentei aqui num lugar onde não tinha sentado ainda. Estou embaixo de uma árvore, mas o sol da manhã está pegando. São quase 10 horas, né? E a lição de hoje é a lição número 7, honestidade para com Deus. Antes de continuar aqui, queria apenas dar uma explicação sobre a lição número 2, o vídeo da lição número 2, que eu perdi. Fiz a gravação, etc, e tal, editei, etc, e de alguma maneira foi perdido e foi colocado uma lição do ano anterior. Vai ficar assim. Bom, mais um lembrete apenas. Irmãos, nós estamos chegando, nós estamos nos aproximando da sacudidura, não é? Por exemplo, na Bolívia, estão querendo, Evo Morales lá está querendo aprovar no Congresso uma lei sobre a criminalização de várias coisas, etc., que torna crime a pregação do Evangelho, né? O ensino da Bíblia, etc. Isso lá não é uma perseguição contra os cristãos, é uma perseguição contra todo tipo de igreja. Estão querendo lá na Bolívia impedir que qualquer tipo de religião funcione, a não ser os ateus, que não são religião, lógico. Então isso já não é um país, já não será então um país laico, será um país ateu, que proíbe o estudo da Bíblia ou estudo de qualquer, até espírita, maometanismo ou judaísmo, será tudo proibido se for aprovado. Quero dizer que isso faz parte de um projeto que vem desde depois da Primeira Guerra Mundial. O projeto se chama Marxismo Cultural, pesquisem sobre isso. E que mais tarde aqui na América Latina foi criado um grupo de esquerdistas que se iniciou em São Paulo, por isso se chama Foro de São Paulo, em 1990. Isso não é teoria da conspiração, isso é uma realidade. Pois bem, aos poucos e cada vez mais rápido, as ações de Satanás estarão tentando impedir a conclusão da pregação do Evangelho. Sabemos que ele não vai conseguir, mas o custo dessa pregação será altíssimo em vidas, em perda de materiais, de bens, etc. É, portanto, importante que façamos o trabalho antes que isso aconteça, para que o que ainda tiver de ser feito depois que isso acontecer não seja tanto. Bom, Santíssimo Deus que está nos céus, te pedimos que tu nos abençoes nesse estudo aqui, para que possamos compreender e praticar. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O nosso assunto aqui é honestidade para com Deus, a lição número 7, não é? E que fala sobre a boa semente, ou seja, a semente era boa, né? A terra boa, né? Que somos nós, que são aqueles que recebem a boa semente, digamos assim, a semente da fé, né? Que é como um grão de mostarda, uma semente pequenininha, mas recebem bem, cultivam e crescem na fé, e frutificam, e dão excelentes resultados, né? Então, certamente, Jesus Cristo estava aqui se referindo à semente da fé, à pregação do Evangelho, à verdade, mas crer nisso, porque esse aqui, o bom solo, a boa terra, creu nisso, teve fé, então cresceu em todos os sentidos, né? E aqui, honestidade para com Deus é como aquilo que os administradores chamam de o momento da verdade. Quando você entra numa loja
que impressão, pela primeira vez, né? Que impressão você tem dessa loja no primeiro momento que você vê lá dentro, né? Vamos supor assim, você vê tudo limpinho, bem iluminado, um vendedor sorridente vindo em tua direção. Você tem uma impressão muito boa, né? Mas se você entra, ninguém te dá bola, ninguém te cumprimenta, não é muito limpo. E você fica ali olhando para um lado, olha para o outro, lá pelas tantas, dá vontade de ir embora, né? Assim também na igreja, né? Você entra na igreja, tem alguém te cumprimentando, tem alguém perguntando se você quer isso, quer aquilo, se você não é de lá, né? Etc. Já vai te conduzindo, já vai te ambientando, etc. Você tem uma boa impressão. Conheço um casal que se converteu pelo modo como foi tratado por uma recepcionista, né? Gostou, se sentiu bem, isso se chama momento da verdade, ou seja, é a primeira impressão. Então, quando nós somos honestos para com Deus, seremos honestos em tudo, em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa familiaridade, em nossos relacionamentos. Nós não mentiremos, nós não passaremos para trás, nós seremos pessoas não confiáveis. Esse é o ponto central. Isso tem muito a ver com o dízimo. Então vamos seguindo adiante aqui. Todo o nosso bom relacionamento, a nossa honestidade, nossa fidelidade, né? Nosso bom nome vem da honestidade para com Deus. Ora, se alguém não devolve o dízimo, que não lhe pertence, mas pertence a Deus, por isso ele devolve, ele não paga, ele não doa, então ele é desonesto para com Deus. Obviamente também será desonesto em outras questões, né? Porque a honestidade é um dom de Deus, que vem de Deus. É como uma pequena semente, como a semente da fé, que você precisa cultivar, que nós já vamos estudar aqui logo mais adiante, né? Então aqui na lição está explicando muito bem a questão da honestidade. Também explica a lição, e Jesus explicou isso, que nós devemos ser honestos aqui na terra, no pouco, porque aqui nós não temos muito. Mesmo os mais ricos não têm muito, se for comparar com o que tiverem para usufruir no céu. Mesmo quem tem, por exemplo, aqui 60, 70 bilhões de dólares, como os mais ricos do mundo possuem, por aí mais ou menos, isso não é nada em relação ao que vão ter no céu. Então, sendo honesto no pouco aqui na terra, de uma vez que vai ser honesto no céu. E isso tem tudo a ver com o dízimo, como já vimos e como ainda veremos, né? Agora que eu vi, que eu não estava enxergando muito bem. O sol está esquentando aqui, tem que ser mais rápido. Não sabia que ia ser tão quente. Por exemplo, aqui na terra, nós temos que ser honestos, não sonegando. Nós fechamos a nossa loja tempos atrás, porque não dava para subsistir sem sonegar, então fechamos. Na pirataria, né? Não molhar a mão do guarda quando ele vai nos multar, na medida menor, etc. Numa meia verdade, que também é meia mentira, que acaba sendo mentira completa. E no dízimo, né? O que o dízimo tem a ver com essa história? O dízimo é bem simples de entender aqui, nesse ponto. O dízimo não nos pertence. Se você caminha na rua e está caminhando ali uma moça, um homem, sei lá quem for, você vê que ele perdeu uma carteira que tem dinheiro, tem documentos, etc. Tal, tem coisas ali importantes dentro. Você vai quietinho, pega e fica contigo. Isso é desonestidade, né? Pelo contrário, se você vai, acha uma carteira, tem um nome ali escrito, um telefone, seja lá o que for, ou tem como identificar alguém, pode não ter nome nenhum, mas tem coisas ali, você vai na emissora de rádio, só achei tal coisa, aí você testa, vem 2, 3 interessados, um deles sabe direitinho o que tem lá, tá bom, é teu, né? Saída salomônica. Quando isso acontece no Brasil, isso é motivo de notícia no Jornal Nacional, nos grandes jornais do país, sai nos grandes jornais. É tão raro, né?
E geralmente quem faz isso são os mais pobres, que mais necessitariam daquele dinheiro que acharam lá. Me lembro que alguém encontrou 20 mil reais no lixo, né? De alguma forma o dinheiro do empresário lá foi parar na cesta do lixo, que foi parar no lixo, e o catador lá estava catando, etc e tal, e achou 20 mil e devolveu. Ah, como isso seria bom para ele, devolveu. Esse sujeito merece ser salvo. Esse é honesto, né? Bom, aqui nós vamos adentrando, vamos ver sobre a vida de Salomão, a fé de Salomão, né? Que Salomão, coisa nenhuma de Abraão. Como é que me veio na cabeça Salomão? Não tem nada a ver com a história aqui. Abraão, ele tinha uma pequena fé. Ele morava em Ur dos Caldeus e era um homem de uma pequena fé. Ele tinha um grão de mostarda, de fé. Aí Deus foi construindo a fé nele cada vez mais, né? Ele disse para Abraão: Abraão, sai da terra dos teus parentes e vai para a terra onde eu te mandar. Ele nem disse aonde, mas ia deixar claro isso mais adiante. E Abraão, com a sua pequena fé, tá bom, eu vou. E a fé foi sendo provada. Ao longo de 25 anos, Abraão saiu com 75, né? E você vai ter um filho, Abraão. Aos 75 anos, Deus prometeu um filho. Abraão já estava chegando a 100 anos e nada do filho, né? Antes disso, Abraão teve suas falhas de fé. 2 vezes Abraão combinou com Sarai, que Abraão, né, com Sarai, que só diga lá que tu é a minha irmã, né, porque aqui é perigoso, etc. 2 vezes ele caiu, fracassou. A fé não era lá grande coisa. Outra vez, a própria Sarai ele sugeriu: não, vai lá com Agar, faz um filho, porque daí nós vamos ter um filho, não temos filho. Fracassou a fé. Mas ao longo do tempo a fé vinha crescendo, né? Foi em várias ocasiões, como eu escrevi no comentário, não vou repetir aqui porque fica muito longo, eu já estou passando calor e estou suando. Em várias ocasiões, Abraão teve momentos da verdade, em que passou a conhecer melhor a Deus e a confiar mais em Deus. Até que chegou o seu grande momento da verdade, seu grande teste de fé, né? Abraão, vai, sacrifica o teu filho. Sim, eu vou. Porque Abraão sabia que Deus tinha uma solução para isso. Abraão tinha certeza que Isaac não iria morrer. Ou se morresse, Deus o ressuscitaria. Abraão não sabia como seria a solução para caso ele fosse sacrificado. Mas sabia, tinha certeza absoluta que Deus tinha um plano, né? Assim como Jó. Jó também não sabia o que se passava por trás dos bastidores, mas tinha certeza que podia confiar em Deus. Então a fé vai se aperfeiçoando, vai crescendo, né? E o que isso tem a ver com dízimo? Já vamos chegar lá, né? Já vamos chegar lá. Dízimo é uma declaração de fé, é um sistema muito bem bolado de honestidade para com Deus, né? Como já dissemos no início, o dízimo não nos pertence, mas foi colocado em nossas mãos com o grande intuito de nós devolvermos e não nos apropriarmos dele. Então o dízimo é uma declaração de que eu estou contente com o que Deus já me deu, né? E é evidente que eu devo me esforçar para conquistar mais, eu devo estudar, devo me qualificar, etc. E Deus vai abençoar tudo isso, todos esses esforços, né? E você vai se dar bem na vida, na medida quanto você se esforçar. E, obviamente, correspondente a isso são as bênçãos de Deus. Se você deita numa esteira e não faz nada, não pense que vai ter dízimo para devolver. Não pense que vai ter bênção, obviamente, né? Vamos ao caso de Jacó. Jacó é mais ou menos como eu, né? É um sujeito que não presta. É um enganador, né? Todos nós temos isso. Enganador, etc. Enganou seu irmão, enganou seu pai. E la persona teve que fugir porque ameaça de ser morto.
E aí fugindo, caminhando, foi, chegou até anoiteceu e disse, até agora, aonde que eu vou me abrigar? Não tinha, estava no deserto, gente. Super cansado, ajeitou uma pedra, deitou ali, se acomodou ali, imagina se isso era agradável. E pegou no sono por causa da exaustão, da canseira, mas estava com medo, sozinho no deserto, podia vir um lobo, ou sei lá, um bicho do deserto, uma cobra, coisa e tal lá. Eu estou sozinho, eu não presto, eu sou um mentiroso, Deus não está comigo, imagina se Deus vai estar comigo. E naquela noite ele teve um sonho, e no sonho Deus estava com ele, no sonho aquela escada, os anjos subindo e descendo, e Deus lá em cima, e dando-lhe a promessa de que eu serei contigo. Esta terra que você está deitado aí será a terra da promessa, é a terra da promessa, vocês vão herdar essa terra. Aqui será teu povo, aqui será tua grande nação, aqui será teu futuro, etc. E tal. E Jacó, mas então Deus está com... Mas eu, mal como eu sou, e Deus está comigo? Aí Jacó, que já conhecia o sistema de dízimo, que já existia há muito tempo, disse, se tu fores comigo, então, como tu prometeste, eu certamente vou devolver o dízimo. Jacó prometeu devolver o dízimo para o futuro, porque no momento não tinha nada. Era ele e ele só. Não tinha ganho nada, não tinha renda nenhuma, estava fugindo. E, de fato, veja o que aconteceu. Ó, só veja o que aconteceu. Duas coisas, para não citar mais. Jacó enriqueceu. Né? E o povo de Deus, mais tarde, que ficou escravo no Egito, quando saiu do Egito, saiu rico. Trabalhou séculos no Egito, ganhando mal para comer e para se vestir, né? Sendo explorado na escravidão, apanhando todos os dias. Mas quando saiu de lá, o Egito, Deus fez com que os povos egípcios lhes dessem ouro, lhes dessem riquezas, lhes dessem peles, lhes dessem tecidos, tudo, levaram tudo, despojaram o Egito. Sim, porque eles trabalharam, agora receberam o salário do seu trabalho, tudo uma vez só. Não é? Então, esse é o resultado de ser honesto para com Deus. Esse foi o resultado da honestidade de Jacó, quando disse, certamente te devolverei o dízimo. Né? Então o dízimo, ele tem tudo a ver com as bênçãos que eu já recebi, mas também tem tudo a ver com o amor de Deus que ainda vai me abençoar. Só que eu não devolvo o dízimo para receber bênçãos, para ganhar, não é isso. No reino de Deus não existe essa relação de troca aí. Bom, eu vou devolver o dízimo, mas daí você me abençoa, né? Não, não é assim. Estão pregando por aí isso, mas isso é falso, isso está errado. Eu estou suando, está na hora de terminar aqui. Bom, então, Abraão, por exemplo, antes disso, devolveu o dízimo a Melquisedeque. Naquele tempo não havia casa do Senhor para devolver, não havia igreja, não havia instituição, né? No tempo de Abraão. Mas ele devolveu. Melquisedeque era um sacerdote, né? Sacerdote de Deus, e ele devolveu o dízimo. Pois bem, concluindo, o dízimo tem também tudo a ver com o revivimento e a reforma, coisa que nós estamos precisando fazer já agora. Estão vendo ali na Bolívia, eu falei agora há pouco, pesquisem sobre isso nos jornais, né? Vejam só, se você é uma pessoa, você é líder na tua igreja, ou na tua casa, ou em algum lugar, de você depende dos outros. Uma pessoa pode azedar uma igreja inteira, pode fazer uma igreja inteira ficar morna, ficar paralisada, etc. Assim como uma pessoa, o pastor, né, ou o primeiro ancião, ou, enfim, quem for o líder maior, pode fazer um revivamento na igreja. Se a igreja está morna, é porque os líderes estão mornos. Essa é a realidade. O povo de Israel, antigamente, foram feitas grandes reformas por iniciativa de o rei. E geralmente é o rei. Né? E aqui nós temos o caso de Ezequias, o caso de Neemias, que eram né? Que levantaram uma nação. Existe o caso de Josias também, né? Existe o caso de Davi, de Salomão, que eram o caso de Moisés, né? Etc. Né? Uma pessoa faz a diferença, se ela é líder, se ela está qualificada e se ela se entregou a Deus.
É disso que nós necessitamos hoje. Uma pessoa, né, em cada igreja. Uma pessoa na associação ou na missão que seja realmente dedicada a Deus. Daí aquele campo vai crescer. Se tiver um que levanta, como Ezequias fez, um dos 3 melhores reis de Israel, como Josias mais adiante também fez, né? Que reformou. Gente, uma pessoa dirige uma nação, uma pessoa dirige uma empresa. Sempre terão os auxiliares, mas é esse que dá o norte. Se esse na igreja for consagrado, a igreja cresce. Ou seja, se a igreja está parada e não está crescendo, falta esse né? E não adianta culpar os membros, que os membros são preguiçosos, isso e aquilo. Não. Falta esse tomar uma decisão e se consagrar. É disso que estamos falando aqui. E esse deve ser fiel a Deus, deve ser digno de fidelidade, fidedigno a Deus e aos demais. Devem poder confiar. Se esse uma vez já foi mentiroso, qualquer coisa, etc., fica no seu canto. Se esse uma vez já roubou na igreja, fica no seu canto, porque perdeu a credibilidade. Tem que ter credibilidade. Ele até pode ter sido perdoado por Deus, pode ter se arrependido, posto tudo a certo. Porém, os membros não o verão mais com a suficiente credibilidade. Se você é líder, tenha credibilidade, seja digno de confiança. Cultive essa credibilidade por meio da santificação do sábado e por meio da devolução do dízimo. Que assim seja com todos nós. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco nesses estudos. Transforma nossas vidas, porque precisamos. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Tchau.